Graças a Deus que alguém concordou comigo. Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Quem está triste, diga amém. Amém. Jesus, liberta, Jesus. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Anabela da Rocha, tá bom? Mais conhecido como Eu Te Arrebento, tá? Mas é de Deus, porque depois de você ser tocado pelo Rei, a sua vida muda e é transformada. Amém? Sem demoras, livro de Jonas. Eu confesso que eu lutei para não pregar, mas não tem como fugir da vontade do Senhor, tá, gente? Vamos lá, Ezequiel, Daniel, Oséias. Aí você vai encontrar Jonas, um livro bem pequeno, mas com uma mensagem muito forte. Jonas capítulo 4. Deus é bom. Ai, cadê os meninos? Finis, eu gostava mais do outro altar, tá? Isso é uma indireta já. Porque você é tão pequenininho, eu sou bem alta, faz minha impressão. Vamos lá, Jonas capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória. Alguém ajude aí, irmã, rapidinho. Que é de Deus. Não é um livro fácil de se encontrar. Para quem não tem a agilidade de abrir rápido a Bíblia, é normal, tá? A Bíblia diz esperar uns pelos outros. Vamos lá, livro de Jonas, capítulo 4, e assim diz a palavra do Senhor. Thank you, Alexia. A Bíblia diz, tem como tema epígrafe, que é a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia... Deixa eu virar aqui. Sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Olhe para alguém perto de você, faça essa pergunta: Você acha que é razoável essa sua raiva? Meu Deus, é forte. Será que você pode falar para outra pessoa que está aí do seu lado? Diga: Você acha que é razoável essa sua raiva? Jesus, marque isso aí que é de Deus, tá? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um forte vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer numa noite e ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Quando nós lemos o capítulo 4 de Jonas, nós vemos um profeta, um homem de Deus. Diga comigo: Jonas era um profeta, um homem de Deus. O nome Jonas quer dizer pombo. Quem já criou pombos, eu já criei um pombo, tá, gente? Muito legal, até falarem que trazia doenças. Depois eu dei o pombo para alguém aí, tá? O pombo é um animal que, se você deixar ele preso 3 dias, ele nunca mais vai embora. Por isso que, se você alimentar um pombo, ele sempre vai, na sua memória, ele sempre vai voltar para o mesmo ambiente, porque ele sabe que ali ele vai encontrar alimento. O pombo é uma árvore que cresce muito rápido.
E quando há um crescimento muito rápido, e nós vemos os pombos crescendo muito rápido, nós vemos que tudo que cresce muito rápido, sem cuidado, né, pode trazer sim risco de contaminação. Nós vemos um homem de Deus, nós vemos um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus, mas que tinha sérios problemas. Olhe para o seu irmão e diga: Deus sabe dos seus sérios problemas. Porque Jonas recebe uma palavra, uma missão, um destino. Essa palavra era uma palavra de arrependimento a uma cidade ninivita. Era a capital dos assírios. Uma cidade que cresceu, uma cidade que a Bíblia faz questão de dizer que não conhecia a função da mão direita, a função da mão esquerda, ou seja, não tinha comunhão com o Deus que falava com os profetas. E Deus dá uma missão: vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. Mas pregar contra ela era trazer uma palavra onde houvesse uma restauração e uma mudança. Deus não tem prazer de matar o ímpio só porque ele não conhece Deus ou não acredita ou faz coisas erradas. Deus tem uma oportunidade para todos. Eu quero que você já saiba que Deus tem uma oportunidade para todos. Diga comigo: Deus tem uma oportunidade para todos. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que a justiça, o sol nasce tanto para o justo quanto para o ímpio. Então nós vemos que Deus é um Deus de balanças justas. Por isso que há alguém na palavra do Senhor que diz para Deus: pesa-me, ó Deus, em balanças justas, e vê se há em mim algo que não está bem, não está certo. E se não estiver certo, conserta em mim, cria em mim um coração certo, um coração reto, um coração sincero, né? Um coração justo. Se nós formos para Mateus capítulo 5, a Bíblia diz no sermão da boa-aventurança, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles sim verão a Deus. Então nós vemos um profeta com problemas de coração, um homem que servia a Deus, que ouvia a voz de Deus, que tem uma missão, um homem que teve sucesso nessa missão. Jonas teve sucesso, mas antes de ele ter sucesso, a Bíblia diz que quando ele recebe essa palavra, ele teve conflitos. Porque às vezes aquilo que Deus vai te pedir vai confrontar a sua realidade. Deus nunca vai te pedir nada que é fácil. Aprenda isso. E eu, se fosse você, anotava aí, escrevia aí, tá? Porque toda a batalha que você vence fácil não é de Deus. Diga para alguém do seu lado: toda a batalha que você vence fácil, rápido, não é de Deus. Repare, vamos lá, Vale de Elá, 1 Samuel, capítulo 17. Davi está num vale de batalha. Foi muito fácil matar os gigantes, porque a batalha de Davi não era contra o filisteu. A batalha de Davi era contra a perseguição de Saul. Golias cai com uma pedrada, mas Davi lutou anos contra Saul. E ele faz uma declaração: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então ele corre pela sua vida. Nós aprendemos que batalhas que nós vencemos rápido, tem muita gente que conta o testemunho porque venceu uma batalha de ontem para hoje, não é a sua maior batalha. Tem muitas pessoas que conseguem deixar de fumar da noite para o dia, não é a sua maior batalha. Tem pessoas que trazem vícios, que trazem um sistema vicioso, ciclos repetitivos, que chegam na igreja, levanta a sua mão, confessa Jesus. Aqui ninguém recebe Jesus, a gente convida Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: você não recebe, você convida ele para entrar na casa, tá? Então quando você convida Jesus para entrar na casa, há uma mudança de transformação. A sua maior batalha é aquilo que você continua lutando há anos e não tem poder sobre ela. Olha para o seu irmão e diga: está entendendo o que Deus está falando com a sua vida? Então tem muita gente que vence uma batalha da noite para o dia, já fica empolgado, emocional, não é? É o crente que não tem o equilíbrio racional com o emocional, a fé e a razão, já vem contar testemunho: Deus me deu vitória da noite para o dia. Glória a Deus, mas o problema não é a vitória da noite para o dia, é a luta que você vai ter que enfrentar amanhã. Porque a Bíblia diz: já basta para cada dia o seu mal. E nós precisamos de entender que a nossa maior batalha não é aquilo que vem fácil, é aquilo que demora para você derrotar, onde a sua fé é provada, onde você é confrontado, onde você sente medo, onde você sente vontade de desistir, largar tudo para o alto e olhar para trás. Essa é a sua maior batalha. Então nessa noite Deus está falando de um profeta, falando para nós de uma realidade que existe. Nós somos mulheres de Deus, homens de Deus, servos de Deus, servimos a Deus e enfrentamos imensas batalhas. O facto de Jonas falar com Deus, ter acesso à voz de Deus, Jonas teve acesso até à misericórdia
misericórdia de Deus, o fato dele ser um profeta que acessava o céu, porque o nosso relacionamento na vertical, ele revela os nossos relacionamentos na horizontal. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Porque é incabível, é incompreensível você ter um relacionamento forte na vertical e ser péssimo nos relacionamentos horizontais. Olha aí, diga assim: há um problema na sua vida. Porque não tem como você ter um relacionamento forte com Deus e ser péssimo em relacionamentos aqui. Não se dá com ninguém na terra, fala mal de todo mundo, ou é vítima de perseguição. Você sabia que hoje nós vivemos uma sociedade que se vitimiza por causa de tudo que os outros fazem conosco, até os mídias, que não tem nada a ver com isso. É a forma que as pessoas acessam os mídias. O povo olha e fala: fulano está me atacando. Por quê? Porque se feriu, alguma coisa na sua vida está dando sinal que não está muito bem. Então, é muito complicado nós olharmos para alguém, dizer que ela é crente, servo de Deus, dizer que ele tem um bom relacionamento com Deus e não consegue se relacionar com os irmãos na horizontal. Não consegue acessar ambientes, não consegue permanecer em ambientes. Tem sempre algum comentário a falar do ambiente. E nós estamos olhando para Jonas, nós vemos Jonas com uma missão, com um propósito, com um destino e fugindo de algo que ele iria ter sucesso. E aqui nós já temos uma lição. Vocês que são os empreendedores aí, cola lá e fala: foi a minha pastora que falou, tá, gente? Porque eu só vejo lá, vai fulano, e a gente fala: eu falei isso lá na Quinta da Resposta. Sangue de Jesus. Tô de olho, hein? Tá? Aprenda isso. Tem muita gente que foge do sucesso por causa do medo. Jonas teve sucesso na sua missão, mas por causa do medo ele estava prestes a perder uma oportunidade. Deixa eu falar para você: medo não é um sentimento. Se você for olhar para as tempestades do Novo Testamento, dos Evangelhos, você vai ver que o vento sopra, o mar fica revolto e quem está dentro do barco está com medo, carregando uma palavra, um destino e um propósito, mas está com medo. Olha para o seu irmão e diga: por que você sente tanto medo? Você sabia que medo, a palavra medo, ela está ligada a traumas que nós tivemos? É incabível, como é que se diz? Eu ia falar em chinês agora. É inconcebível, tá, gente? Inconcebível nós temos medo de algo pequeno. Um exemplo: barata. Você tem medo de bichos que são tão pequenos e você é maior do que eles e tem poder sobre eles, mas você foge deles. É assim ou não é? Diga para o seu irmão com todo respeito: essa aí é para você. Nós fugimos de coisas tão pequenas porque os desafios não são grandes, são oportunidades de você enxergar o que? As capacidades que Deus já enxertou na sua vida. Porque quando Deus fala para Jonas dizendo: vai à cidade de Nínive, proclama, ou clama, ou prega contra ela, Deus estava dizendo: o problema aqui não é Nínive, o problema é o profeta. Se nós formos ver os inimigos aqui, não era um problema, porque Nínive foi resolvido muito fácil. Quando ele prega contra Nínive, Nínive se arrepende, não só o povo, mas o rei da cidade proclama um jejum numa cidade, em uma capital assíria, se vestem de panos de saco e se voltam para o Deus Todo-Poderoso. Foi muito rápido. Deus está mostrando que às vezes o problema não está onde os nossos olhos estão focados. O problema está em nós, na nossa falta de posicionamento e de coragem para tomar posse daquilo que Deus já determinou que é nosso. Se Deus falou que nós somos cabeça e não cauda, por que nós nos comportamos como cauda em ambientes que nós acessamos? Se Deus nos colocou em lugares de destaque, por que nós temos medo? Porque nós ouvimos termos: quem muito é visto, muito é apedrejado. Irmão, se Deus te traz para um destaque, nem as pedras podem te ferir. Olhe para o seu irmão e diga: não existe pedra nesse mundo, não existe palavra contrária nesse mundo que possa ferir o projeto que Deus já enxertou na sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus aí. O problema nunca foi Nínive, o problema era o profeta. E não tem como olhar para um profeta e dizer que esse profeta é um homem de Deus. Nós não duvidamos isso. Nós somos mulheres de Deus, homens de Deus. Temos chamado, sim, mas nós temos sérios problemas para ser resolvidos. E os problemas são internos. Porque é inconcebível olhar para um profeta, olhar para Jonas e dizer assim que ele é alguém que tem decisão de justiça, decisão de poder para determinar a morte de quem ele acha que não merece viver. Tanto é que quando nós entramos no capítulo 4, como aquilo que ele achava confrontou a vontade divina, ele pede para morrer.
Como não acontece com aqueles que ele declara que são seus inimigos, ele pede para morrer, porque ele não iria concordar ver os ninivitas, um povo que fez mal, um povo que perseguiu, um povo que matou o povo de Deus, ter uma oportunidade. Só que quando Jonas ele faz isso, ele está mostrando sérios problemas. Ele está mostrando que ele se esqueceu do capítulo 2 de Jonas. Quando ele foge, quando ele desobedece a Deus, quando ele foge da presença de Deus, ele desce para Jope, compra uma passagem para Tarsis. Jonas provoca uma tempestade num navio que não tinha nada a ver com o passageiro. Jonas coloca vidas em risco, e ai se não fosse a misericórdia do Senhor. Jonas olha para si mesmo e se esquece que ele, quando declara a sua verdade, ele diz: me lançai ao mar, porque o mar vai se acalmar. E Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas. Jonas se esqueceu que ele orou dentro da barriga de um grande peixe. Deus teve misericórdia e fez o peixe cuspir para Jonas para uma terra segura, uma terra onde ele encontrou equilíbrio para cumprir a vontade de Deus. Então quem era Jonas para decidir que os ninivitas não mereciam salvação? O problema nunca esteve nos ninivitas, o problema estava no profeta. Olha para o seu irmão e diga: o seu problema não é o gigante, não é o urso, não é o leão, o seu problema é você mesmo. Porque as nossas palavras determinam. Provérbio diz para nós: assim como o homem pensa, ele se torna. E se você pensa que você é pequeno, você sempre vai ser pequeno. Se você pensa que você não é capaz, você nunca vai tirar capacidades da sua fraqueza, porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu te faço forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e você nunca vê o poder de Deus manifesto na sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vemos uma palavra muito forte: Deus endureceu o coração de Faraó para que perseguisse os filhos de Israel. O mesmo Deus que levantou Moisés, o mesmo Deus que deu uma estratégia para uma mulher chamada Joquebede, para construir um cesto de junco betumado, para lançar a promessa para o palácio. Agora é o mesmo Deus que está dizendo: agora vocês estão livres no deserto, mas eu vou lá no vosso passado, eu vou lá naquele que vos escravizou e vou endurecer o coração para que vos persiga. Não era sobre o diabo, era sobre o povo, porque nem a liberdade eles conseguiam celebrar. Pensa num povo que reclamava de tudo, um povo insatisfeito. Tudo que Deus fazia não estava bom. Por quê? Porque não era a vontade do homem, era a vontade do Pai. Deus só queria que ele fosse o único Deus desse povo, mas o povo, em qualquer momento, nunca valorizou a nuvem de glória, a coluna de fogo, o maná do céu. O povo usou de benefícios, mas não valorizou a presença. Tanto é que quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, ele olha para o povo corrompido, Moisés na presença, buscando as leis, tudo para a igreja, e o povo se corrompe porque achou que estava demorando tempo demais. Olha para o seu irmão e diga: não está demorando tempo, Deus está trabalhando na sua vida. Diga mais forte isso: não, eu te arrebento. Diga aí: não está demorando tempo, Deus está trabalhando na sua vida. Nunca foi sobre o tempo, é sobre a sua vida, como você administra. Repara que quando Moisés desce, ele olha para o povo, ele esperava que o povo ficasse crente. Como é que quando Deus não faz o que nós queremos, nós mostramos na realidade aquilo que nós carregamos? Na realidade nós temos uma capa de credibilidade, ou de crente, ou de santidade, mas as nossas atitudes é de desviado. Olha para o seu irmão e diga: vai doer um pouco, mas não tem como. Enquanto não mexer na ferida, não tem cura. Porque Deus nessa noite trouxe um antídoto para curar as tuas feridas. A mudança é de dentro para fora. E tem muita gente que acha porque só que aceitou Jesus, ou porque canta, ou porque prega, ou porque batizou, já é liberto. Não. Olha para o seu irmão e diga: isso é só ilusão. Passa pelo deserto. Se não vencer o deserto, se não ficar crente no deserto, crente na Babilônia, crente na fornalha, crente no vale de ossos secos, não dá. Deus não está preocupado com a sua decisão de hoje. Deus está preocupado como vão ser os seus passos diários, como vai ser a sua caminhada com Jesus. Existe um termo que alguém encontra Jesus no meio de um caminho e diz: mestre, o que eu tenho que fazer para te seguir? Deus falou: vendo tudo, dá suas riquezas aos pobres e segue-me. Houve dificuldades. Nós somos a geração que acha que sem as propriedades, as condições, o nosso amanhã não pode ser melhor. Então nós estamos limitando o poder de Deus. O problema não é que você tem fé ou não. O problema é que muitas vezes nós não sabemos usar a nossa fé. Porque Deus falava com o profeta, Deus fala com você.
Não adianta ter dons e talentos, não adianta acessar o céu e você não conseguir manifestar o melhor do céu na sua realidade aqui na terra. Porque são duas realidades que estão conectadas. Diga comigo: céu e terra, terra e céu. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Está conectado. Não tem como eu ser muito bom e excelente no achar que eu sou crente, revela. Gente, pode revelar. Pode ter o dom de profecia. E tem gente que só revela uma vez, aí só depois que o arrebatamento vem a segunda revelação. Porque há uma inconstância. Nós somos a geração da inconstância. E Deus está procurando não só profetas inconstantes, mas profetas e profetisas, uma igreja constante. Porque quando nós olhamos para Jonas, nós estamos vendo Jonas com uma amnésia seletiva. Diga comigo: amnésia seletiva. Se você for estudar sobre isso, são eventos que a nossa memória faz questão de esquecer. Você só se lembra do que é agradável, do que você acha que é bom, mas você se esquece de algumas coisas. Memória seletiva. Isso aconteceu com Jonas. Jonas teve uma memória seletiva, onde ele se esqueceu do que Deus fez, Deus perdoou, do arrependimento que houve no capítulo 2, mas quando chega no capítulo 4, ele revela o seu problema. Então o nosso problema não está aqui fora, o nosso problema está aqui dentro. E nessa é uma noite, é uma quinta que nós precisamos de rever alguns conceitos que nós carregamos aqui dentro. Deus endurece o coração de um faraó para que persiga os filhos de Israel, porque Deus era mau? Não. E se nós olhamos para o capítulo 4, nós estamos vendo um profeta, um homem de Deus, com sentimentos que estão totalmente desconectados aos sentimentos do Criador. Prepara aí 1 João, capítulo 4. Já vamos lá. Olha o sentimento de Jonas. Aborrecido e com raiva. Tem como nós dizermos que amamos a Deus e sentimos raiva de outras pessoas? Não tem como. Como é que nós somos pessoas que temos capacidade a ira, ela vem sobre a nossa vida tão fácil que nós liberamos da nossa boca palavras que ferem pessoas? Você sabia que muitas palavras ferem mais do que uma agressão física? Existem crianças, hoje adultos, que receberam palavras que diminuíram a capacidade de uma criança, porque um pai nunca vai olhar para uma criança porque ele comete um erro e achar que ele não tem capacidade por causa de um erro que ele cometeu. Se nós formos ver Deus, sempre que um filho seu cometia um erro, o pai repreendia, mas sempre dava uma nova chance ensinando o que é certo. E existem adultos que carregam palavras: você não é capaz, você é um zero à esquerda, você não há de ser ninguém. Gente, eu ouvi isso, é uma palavra muito forte: você é burro. Aqui em Portugal se usa uma palavra: você é estúpido. Nós vemos palavras que diminuem capacidades que existem em nós só porque alguém não tem capacidade de te ensinar. Hoje a ciência, hoje a psicologia explica: mas a maior parte das pessoas tem TDAH. Sim, mas naquele tempo não havia o TDAH. Aquele tempo havia o quê? O amor de Deus. E era isso que Deus estava ensinando. Hoje a ciência te dá nomes, mas Deus está dizendo: o problema não é no TDAH, o problema é na capacidade que você tem de amar a deficiência do seu próximo. É incabível falar que você, mulher, odeia o seu esposo, você, homem, esposo, odeia a sua esposa. É incabível ouvir mães e pais dizer que odeiam os filhos e filhos dizerem que odeiam os pais. Nós estamos vendo Jonas nessa condição, dizendo com raiva de Deus, olhando para Deus, lutando contra sentimentos internos e desejando a própria morte. Então há uma dificuldade de o profeta entender que ele precisa de mudança. Olha para o seu irmão e diga: você precisa de mudar, por amor de Deus. Do jeito que está feio, está muito feio. Ai, diga aí para alguém, diga: está muito feio. E pode dar um zoom aí na câmera, não precisa ter medo não. Dê um zoom no irmão que não falou para ninguém, tá? Tá muito feio, porque nós achamos que é legal ser assim. Não é. Isso nos impede de subir para níveis maiores, de viver coisas melhores. Nós somos tão espirituais que no louvor nós louvamos: eu te amo, eu te agradeço. E aquele louvor é muito forte: é por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria. Quando é que
que você fica feliz quando perde tudo? Irmão, olhe para o seu irmão e diga: dura realidade. Porque quando nós perdemos tudo, nós ficamos preocupados. Ai, custou tanto. Agora eu perdi. Tem gente que fica ansioso, entra na depressão. Eu perdi tudo, como vai ser o meu futuro? E Deus está dizendo: para de se preocupar com o que você perdeu. E se alegra porque você tem um Deus que pode fazer infinitamente mais na sua vida e te dar 7 vezes mais, te fazer colher 100 por 1 do que aquilo que foi embora. Irmão, nós somos tão crentes que nós não largamos o velho. E se você não larga o velho, como você espera viver o novo? A mentalidade era velha do povo que estava 40 anos no deserto. Irmão, a Bíblia chega a dizer que a terra abre no deserto e engola os filhos de Coré e Corá. Povo difícil. Olha para o seu irmão e diga: às vezes você é um povo difícil. Não é para pastor e para o pastor, é para Deus. O povo que dá trabalho para Deus somos nós. Mas se isso não fosse o amor de Deus, vamos lá, 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 17, tá? É um capítulo que você pode ler na sua casa. Porque hoje a gente procura ser amado, mas nós não sabemos o que é o amor. Versículo 17 diz assim: todos encontraram amém? Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Versículo 18. No amor não existe medo. Vamos falar isso aqui bem forte, por gentileza. 1, 2, 3. No amor não existe medo. Pelo contrário. Vamos lá, o perfeito amor. 1, 2, 3. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Você sabia que você tem medo de relacionamentos porque já se frustrou, já se feriu, mas você procura alguém para casamento? É assim ou não é? Se você falar que não, também te arrebento, por amor de Deus. Nós somos complicadíssimos. Eu tenho medo porque eu já me frustrei. Mas não, na oração, olha, irmão, se houvesse um anjo fofoqueiro, eu ia conversar com ele: me fala da oração de fulano. Deus, eu quero casar, Deus, eu quero. Ainda ia revelar o nome da pessoa. Aí eu falo: fala tudo, anjo, entrega tudo, anjo. Não é assim que a gente fala? Entrega tudo, Deus, fala tudo. Graças a Deus que no céu não há anjo fofoqueiro. Mas é conjecturando para você entender. Mas se houvesse um anjo fofoqueiro, a gente diz que está frustrado, machucado, mas vive pedindo relacionamentos para Deus. Deus me dá um marido abençoado. E você frustrado com problemas, você quer ser abençoado e não ser bênção na vida de alguém. Nós somos tão egoístas. Nós não respeitamos o tempo de tratamento. Não respeitamos o tempo de hospital. Quando você entra num gabinete médico, o médico pergunta: quais são os seus sintomas? É assim ou não é? Através dos seus sintomas, ele vai receitar algo para você. Ainda que não seja o seu problema, mas ele acredita que é nos seus sintomas, porque o corpo é seu. Ele não vive no seu corpo para te dizer: não, então você está sentindo isso, então é isso. E isso não quer dizer que não haja erros. Erros podem acontecer. Mas existe muita gente, a geração do século 21, eu vou continuar batendo nessa tecla, tem tratado sintomas e não vai direto à ferida. Se você não tratar a raiz, não tem como você subir para um nível mais alto. Não peça um marido para Deus se você não estiver curado. Não peça uma empresa para Deus se você vai maltratar os seus funcionários. Não peça para Deus te dar algo grande se você não tem capacidades para administrar o que Deus vai te entregar. Não peça. Nós precisamos de ser razoáveis, não só emocionais. Pastora, mas a minha fé alcança. Glória a Deus. Mas até que ponto você vai crescer e expandir se há problemas de relacionamentos? Não tem como. Você sabia que as maiores empresas do século 21 não estão procurando mais doutoramentos, faculdades, não estão procurando mais pessoas credenciadas, porque essas onde chegam, já chegam marcando a presença no ambiente. Estão procurando pessoas simples, mas que têm capacidade de se relacionar. Pessoas que têm capacidade de trabalhar em equipe.
Não é pessoas que ficam falando mal do trabalho do outro. Não, mas eu sou melhor que fulana. Glória a Deus por isso. Mas se o patrão achou que é ele, é porque é ele. Você não precisa de falar que é melhor, porque o seu fruto revela o que você está produzindo. E é isso que, quando nós olhamos para a fé produz alguma coisa para nós. E a fé sem obras, sem frutos, ela não é válida. E que frutos nós estamos produzindo? Frutos dignos da glória de Deus, ou frutos para mostrarmos para o mundo que temos capacidade? Eu vou dar um exemplo para você. Existem pessoas, e eu conheço muitas que fazem 20 cursos, mas não são boas em uma área. Irmão, se você não domina uma área, não faça 20 cursos. Isso é falta de inteligência e sabedoria. Porque ser inteligente é uma coisa, ter sabedoria é outra. A sabedoria administra a inteligência que Deus te deu. Não tem como. Existem pessoas, não, mas eu quero fazer outro curso, eu quero isso. Você nem consegue aplicar o primeiro curso, já está investindo no segundo, no terceiro. Irmão, eu fiquei sabendo que existem uns cursos na internet, 3.000 euros. E você vive falando, Deus, eu não tenho, Deus supra a minha necessidade. De onde é que você tira os 3.000 euros para pagar um segundo, terceiro curso, se nem você exerce o primeiro curso? Quando nós queremos algo, as capacidades que nós temos, a força que nós temos para fazer as coisas erradas, se tivéssemos para fazer as coisas certas, esse mundo seria muito melhor. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, mas se houver um crente, eu falo crente, um crente que ama, não é um crente que ama e diz que odeia, não é um crente que ama e faz acepção de pessoas, é um crente que ama a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como assim mesmo, né? E não se coloque em primeiro da fila, não importa, porque eu não estou preocupada em receber aquilo que Deus já me deu. Quando Deus te dá e você transborda, você nunca cobra dos outros nada. Olha para o seu irmão e diga, para de cobrar de mim o que você não tem. Porque nós somos a geração que cobra dos outros o que nós não temos capacidade de entregar. Gente, isso é hipocrisia. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Por que Deus perguntou tanto? Aí vem os teólogos, é porque é o amor filéu. Aí o homem adora te explicar umas coisas. Deus está dizendo, eu sei que você ainda não me ama na plenitude, porque você ainda não me conhece. E nós temos tendência em falar para Deus coisas que não são reais. Esse tipo de amor Deus rejeita. Não tem como eu dizer que amo a Deus acima de todas as coisas e não amar o próximo. Não tem como eu dizer que eu sou servo de Deus e amo a Deus e não orar pelos que me perseguem, aqueles que se declaram meus inimigos, não ter compaixão dos ninivitas. O problema nunca foi Nínive, o problema era o profeta. Olha para o seu irmão e diga, o problema não é Portugal. Diga mais forte aí, o problema não é Portugal. O problema é você que entrou em Portugal. Porque a gente fala tão mal da terra, mas não sai dela. É assim ou não é? A gente fala mal de Portugal e não adianta falar, eu não falo. Fala sim, Deus ouve. E se Deus não ouve, também revela. Sangue de Jesus tem poder. A gente fala mal de Portugal, fala mal do português. Irmão, então no trânsito, eu vim hoje no trânsito e não sei se é português ou não, o carro é de Portugal, mas eu não sei se o condutor que está no carro é português. Agora, porque o carro é de Portugal, o português é mal criado. O homem me chamou de uns palavrões, eu falei, Sangue de Jesus, como é que ele vai chamar isso, a pastora? Falou umas coisas. Aí a gente, se nós não tivermos, mas falou umas coisas bem feias. Eu falei, rapaz, onde é que ele aprendeu isso? Nome feio. E teve um que eu fui pesquisar no Google, porque nem eu sabia o que era. Depois que eu descobri, eu falei, tá repreendido, Satanás. Tem gente que tem capacidade por causa do trânsito. Porque o carro passou primeiro, mas era eu que tinha que ter entrado. Você me fechou aqui, já tá pam, pam, pam. Ô, geração da buzina. Se nós não tivermos, nós somos a geração. É assim, ó, vocês estão rindo. É sério, não é? Nós somos a geração. Irmão, todo o país que eu fui, e a Índia é o pior delas todas. A gente fica surdo. Marrocos, então, só o sangue de Jesus para dar vitória. Porque entrou primeiro, que vai não sei o quê. Irmão, e você sabia que no carro, para quem tem carta de condução, existe 2 retrovisores, tá? Quem está tirando carta, aprenda aí que isso é uma aula de condução. Para que servem os 2 retrovisores? Para você ver quem está vindo, se você pode entrar na faixa da esquerda ou na faixa da direita. Embora tem uns que diz vai para a direita e vai para a esquerda, eu já vi isso.
Tem gente que fala para mim, vai para a direita e a esquerda é a direita. E a gente fala, Jesus, é melhor pôr o GPS, porque ele não falha. Mas quando você tem os dois retrovisores, eles te dão visibilidade, facilitam a sua visão. Eles estão ali para ser facilitadores. E nós não queremos usar os facilitadores, né? Temos o retrovisor, temos os dois, temos como é que chama aquilo que fica dentro? É retrovisor, o espelho, né? Acho que é espelho. Temos 3 facilitadores dentro do carro, mas nós não usamos o que nos facilita. Nós sempre vamos pelo caminho mais fácil. Só que o que chama a nossa atenção nos 2 retrovisores é que existem uns pontinhos. E esse pontinho é um ponto neutro. Ele significa o quê? Que existe uma área que nós não vamos ter visibilidade. Então, se nós não tivermos cuidado em acessar aquilo que veio para facilitar, nós vamos criar acidentes, nós vamos ter acidentes de carro, nós vamos ter mortes de atropelamento. Por quê? Eu não vi, era um ponto morto. Todos nós temos um ponto morto na nossa vida. Você já identificou o seu ponto morto? O ponto morto, onde se você não tiver cuidado, você pode matar alguém. Você pode atropelar alguém, você pode passar por cima, você pode deixar alguém deficiente. Você pode machucar alguém porque você não teve cuidado com o ponto morto. Os retrovisores são facilitadores, mas existe um cuidado na nossa vida que é melhor do que aquilo que veio nos facilitar. Os pontos mortos. Não é o que funciona que você tem que olhar e se preocupar. É com o que ainda não está funcionando na sua vida. O que ainda não é funcional. E você precisa de entregar essa área para Deus para que comece a funcionar. Chega de sermos causadores de acidentes. Aí nós vemos, pastora, é só quem vem assistir o culto. Não. É pastor contra pastor. É obreiro contra... assim ou não é, gente? Não, você não pode ir na igreja de fulano de tal. Irmão. Sangue de Jesus tem poder. Então não adora Jesus lá. E aqui não adora Jesus, não pode ir por quê? Tá com medo de perder a ovelha. Um pastor que tem um ponto morto. Nós olhamos para gerações que hoje nos escravizam por causa do medo que eles carregam. Irmão, nós somos livres. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, nós somos livres. Olhe para o seu irmão e diga, eu sou livre. Agora, algo que nós temos que trazer na nossa consciência é o quê? Que ainda que eu seja livre, eu estou debaixo de uma liderança, eu tenho respeito sobre essa liderança. Essa liderança, ela nunca é constituída sozinha. É o pastor, a pastora, uns ficam discutindo na rede, não existe pastora. Irmão, eu podia te explicar 1000 coisas, não vou perder tempo porque eu quero ganhar tempo. Eu não sei se o arrebatamento será amanhã, eu quero subir e eu quero que você suba também. O importante é que eu cumpra a vontade de Deus e esteja posicionada onde Deus me plantou. Funciona? Reclame quem quiser. Está funcionando? Faça a vontade daquele que me enviou. Então você precisa de entender se está debaixo de uma liderança. Vai visitar um outro lugar. Pastor, olha, não tem culto aí hoje, estou aí visita. Vai na bênção. Por que faz escondido? Está devendo alguma coisa? Olha para você, está devendo alguma coisa. Eu sei que você deve água, luz, gás, o banco. Mas está devendo alguma coisa? Por que faz escondido? Nós somos a geração do escondido. Aí quando é pego de surpresa, porque Deus faz isso. Põe um irmão no meio do caminho. Onde é que você está indo? E o irmão mais fofoqueiro da igreja. Que já vai ligar para Luciano, vai ligar para Elaine, vai ligar para o Finis, vai ligar para quê? Que você está sabendo ouvir fulano naquela igreja. Fulano saiu da igreja. É assim ou não é? E assim começam as fofocas. Assim começam as intrigas. O diz que me diz que me diz que isso é um demônio dos infernos. O diz que diz é Satanás. Fulano que diz. E gente que traz mensagem adultera a mensagem. Porque nós não pensamos da mesma forma. Você pode falar de um jeito, depois quando dá problema você fala o quê? Eu não falei isso. É assim ou não é? Irmão, por amor de Deus, se você andar na linha e fizer tudo direitinho, nós não vamos causar acidentes, nem ser causadores de acidentes, nem ser motivo de escárnio nessa terra. Olha o que João está dizendo para nós. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando eu recebo o verdadeiro amor, eu entendo aquilo que eu recebi, eu posso dar. Se você não recebeu, como você quer dar? Irmão, eu estava falando esta semana, graças a Deus não é de Portugal, Sangue de Jesus tem poder.
com uma pessoa que estava num problema gigante. Vocês não têm nem noção. Fora que eu tive que acessar mais uma outra pessoa porque isso envolvia a área jurídica. E eu falei, bom, eu sou mediadora, mediação de conflitos, mas a área jurídica não é a minha área. Eu entendo direitos trabalhistas, mas eu não posso atuar numa área que não é minha. Eu acesso uma colega minha, com todo respeito, e ela começa a falar. Então, a pessoa que é formada, entendedora de leis, a menina que está no meio do problema, mas interrompeu 500 vezes. Olha, irmão, subiu assim um negócio assim. E depois, crente, quando não come, já fica impaciente e desagradável. Eu já estragou o meu jantar e ainda tendo que ver alguém que precisa de ajuda, rebatendo quem conhece das leis. Às vezes somos nós assim, porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não é do seu jeito. Não é no seu tempo. Não é na sua hora. Eu tenho uma novidade de Deus para você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Versículo 20. Se alguém diz, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Eu não, é a Bíblia. Eu não, é a Bíblia. Ai, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu não suporto fulano. Mentiroso. A Bíblia diz, ai, irmão, falei com gosto. A Bíblia diz mesmo, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Gente, não tem como amar a Deus e odiar o seu irmão. São duas coisas que não cabem num ambiente onde o amor já tomou posse da casa. Não tem como. Há problemas. Há um alerta. Aí Deus está dizendo, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, você vê e não consegue amar, olha o que Deus está dizendo. Como pode amar a Deus que não vê? E o mandamento dele que temos é esse: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Então nós falamos muito de amor, mas não vivemos. Ah, eu te amo, eu te amo. E não é eu te amo, não é o seu amor troca, recicla. O seu amor lança fora, abandona. O seu amor magoa. É o amor, eu te amo em Cristo Jesus. É o amor que não trai, o amor que não te acusa, o amor que não te ignora, não te condena. Deus te silencia, mas não te ignora. Agora, quando esse amor te ignora, não é amor. É alguma coisa menos amor. Aí a ciência dá nomes, narcisista, mas sei lá o quê. Não. Se vamos falar de amor, o amor lança fora o medo, lança fora o ódio, lança fora a falta de perdão. Como a pessoa diz que ama a Deus e não consegue perdoar quem lhe feriu. Como alguém diz que ama a Deus, que se negou a si mesmo e está carregando a sua cruz. Que cruz pesada é essa? Que você consegue trazer o peso de algo que fizeram com você no passado. Que forças são essas que você tem para carregar as coisas antigas? E que medo é esse que você tem para viver as coisas novas? Há dois choques de realidade na nossa vida. E hoje é noite em que nós precisamos fazer uma escolha. Deus olhou para Jonas e estava mostrando para Jonas. Vamos lá para Jonas, quero concluir, tá, gente? Deus olhou para Jonas e estava dizendo, Jonas, o problema aqui não são os ninivitas, o problema é você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu sarar as suas feridas. Vem para as minhas mãos. Jeremias capítulo 18 diz, não poderei fazer eu de vós como faz esse oleiro, ó casa de Israel. Deus está dizendo, como barro nas minhas mãos sois vós. Isaías diz para nós, quem é o barro ou o vaso para contender com o oleiro ou o Criador? Às vezes somos nós que estamos lutando contra a vontade de Deus. Nunca foi sobre o diabo. A nossa falta de posicionamento nos impede de viver as promessas. E deixa eu contar um segredo para você. Quem é muito bom de conselhos e pouco bom de Bíblia, não serve para ser seu conselheiro, seu amigo, ou amigo, melhor amigo que você chama por aí. Não serve. Porque se não estiver dentro da Bíblia, irmão, esquece, cai fora. Com todo respeito. Não se fira mais, se preserve, valorize aquilo que você é. Você pode ser barro. Só que eu quero concluir dizendo algo de Deus para você. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. E aqui está falando de maturidade. A forma com que eu reajo às situações
determinam em que mãos eu estou. O mesmo sol é para todos, mas a nossa decisão vai determinar que ainda nas mãos do oleiro, que eu esteja quebrado ou ferido, se eu estiver nas mãos dele, ele vai insistir na nossa vida, na nossa história. E ele insiste tanto que ele cria situações que mexem com a sua estrutura. Vai te confrontar. Tem momentos que Deus não vai falar, mas vai passar no ambiente. E quando você tem conexão com Deus, lembra que esse profeta não era desviado. Ele tinha um problema. Ele tinha um ponto neutro na sua vida, um ponto cego na sua vida. Mas quando um jovem, o filho de Bartimeu, está sentado à beira do caminho, e Jesus está passando por lá, ele era cego, tinha um ponto neutro, mas ele faz algo. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Então tem momentos que Deus não fala, mas ele acessa o ambiente. E quem é ligado nele, quem é cheio dele, ainda que tenha os seus pontos neutros, os seus pontos difíceis, sabe quando o papai está na casa. Deixa eu falar um segredo para você. Deus nunca te abandonou. Você acha que está difícil? Não, isso são as suas palavras, é o seu achismo. Deus está dizendo, não, essa dificuldade não é nada. Quando você entender que a sua visão precisa de ser ajustada com a visão do projeto que Deus tem para a sua vida. Quer viver coisas grandes? Quantos querem viver coisas grandes? Mude a sua visão, o seu posicionamento e aceite a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa. Oh, povo que estuda a Bíblia. Boa, perfeita e agradável. Por que você tem medo dela? Por que quando uma oportunidade de Deus aparece, você fala, não, eu não estou preparado? Não existe, não estou preparado. Porque um servo de Deus está sempre preparado. Olhe para o seu irmão e diga, você está preparado. Lance fora esse medo, por amor de Deus. Medo é uma capa que não combina com a sua vestimenta. Se você não sabe, você é um príncipe, uma princesa. Você é do reino, do palácio. E o medo não pode imperar onde você precisa de reinar. Esse é um ano de governo. Governe com autoridade. Ai, mas você tem que ir. Gente, a Lu até usou uma expressão. Posso usar aquilo como exemplo? A minha voz não é da pastora. Glória a Deus. É a tua voz e cantou lindamente para a glória de Deus. Por que o medo nos leva a comparações? Não façam isso. Deus vai te usar do jeitinho que você é. A voz abençoada que você tem. Talvez a sua pregação não é tão eloquente como a do bispo, mas o seu jeitinho de falar com alguém, estou toda arrepiada, ganha almas que o bispo nunca vai ganhar. Entra em lugares que o bispo nunca vai entrar. Porque Deus usa cada vaso, cada um do seu jeito e da sua forma. Não tente ser igual. Se inspire em pessoas que se inspiram em Jesus. Mas não tente ser igual a elas. Porque você é único e você é única nessa terra. Quando você entender o seu verdadeiro valor, seus relacionamentos melhoram. Sua postura, seu posicionamento melhora. E quer saber mais? Sua vida financeira e espiritual, familiar, relacional, melhora. Não atrase a melhoria de Deus sobre a sua vida. Continua na olaria, não saia de lá, já estou pronto, amém. Mas é tão bom ficar nas mãos do mestre. Tem gente que está tão pronto, que quer voar níveis altos e sai das mãos do mestre. O mestre está dizendo, o discípulo, por mais que cresça, ele tem que reconhecer sempre o seu mestre. Nunca saia de perto do mestre, porque ele já te conhecia quando você não tinha forma, já conhecia o seu futuro, sem você nunca ter chegado nele, entrado nele. Que mestre é esse? Aí nós olhamos, eu quero concluir, se deixar o prego até a meia-noite, eu sou assim mesmo, tá, gente? Se nós olhamos para a escola que Elias criou, levantou, a escola de profetas, porque ainda existe profetas de Deus na terra. No Jordão, quando Elias é arrebatado, né, no redemoinho, seus carros de fogo, bem pentecostal essa história, nós estamos vendo os discípulos indo ter com o sucessor, Eliseu. Ei, vamos aumentar a escola, está crescendo. Sabe o que é que o discípulo do mestre fez? Longe de mim mexer naquilo que funciona.
Porque nós só queremos as coisas que funcionam. E Deus está dizendo, entre em áreas que não funcionam e faça funcionar essas áreas. Deus nos chamou para fazer a diferença. Olhe para alguém com carinho aí perto de você e diga, Deus me chamou para fazer a diferença. E esse é o tempo de nós fazermos a diferença. Quantos querem fazer a diferença, diga amém. Feche seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar. Papai, muito obrigada por cada vida que está aqui. Obrigada por cada mulher, por cada jovem. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o deitar, o levantar. E antes que os pensamentos cheguem sobre a nossa mente, o Senhor já sabe de tudo. Obrigada porque o Senhor é o nosso mestre. E o Senhor nos ensina a ser filhos, nos ensina a ser filhas, a atuar como discípulos, a agir como discípulos. Que haja em nós o reflexo da nossa paternidade, da paternidade que nós amamos, que haja em nós a expressão do amor daquele que nos amou primeiro. Que a sua palavra nos ensina, nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor lançou sementes sobre a nossa vida e nós vamos regar essa semente. Ainda que seja com lágrimas, ela vai ter resultado e ela vai ter crescimento. Às vezes está invisível agora, Deus, mas no momento certo ela vai brotar as suas folhas, ela vai crescer e na estação certa ela dará o seu fruto. Pai, eu te agradeço por cada projeto, cada vida, cada lar, cada família. Surpreenda cada um, Pai, que haja mudança, porque a sua palavra nos diz, ora, analise o homem a si mesmo. Que haja uma análise interna, interior das nossas atitudes, as nossas decisões e que tudo que nós venhamos a colocar em prática e a fazer seja para a glória de Deus. Toca na nossa mente, ó Deus, arranca, Pai, coisas antigas, coisas velhas. E se houver algo que está desajustado, nos ajusta, Pai, ao projeto de Deus, para que nada fique perdido. Em nome do Senhor Jesus, nós não vamos naufragar, o nosso barco vai chegar do outro lado. Projetos não serão paralisados nem engavetados. Não haverá desistências, porque o Senhor é um Deus que nos ensina a insistir. Pai, cobre-nos com o teu sangue e que o sol da sua justiça possa brilhar sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, cria em nós, ó Deus, um coração reto na sua presença. Queremos ver a face da sua glória em todas as áreas da nossa vida. Abençoa os nossos amigos e aqueles até que se levantam contra nós. Aqueles que agiram de forma errada, nós os abençoamos porque só podemos dar aquilo que nós temos. E em nome do Senhor Jesus, papai, reconhecemos a nossa liberdade. No dia de hoje não existe cadeias, nem grilhões, nem correntes, nem espinhos. Não existe mais o medo, foi embora. A tristeza já foi embora. Hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. Para a honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Com respeito, dá um abraço aí na sua irmã, no seu irmão, se você tem comunhão. Se não tem, dá um aperto de mão, né, Kelly?